Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. A Eliane Davalos entrou, seja bem-vinda, Terezinha. Eu quero dizer que no final da palavra, depois da palavra, nós vamos fazer uma oração pelos enfermos, né? Vamos continuar orando por alguns irmãos que ainda estão hospitalizados, uns já tiveram alta, outros partiram para o Senhor, mas tudo Deus está no controle, né? A Bíblia diz que não cai uma folha do árvore sem a permissão dele. Então, logo após a palavra, se você tiver, quando terminar a palavra, se você tiver alguém enfermo, estiver precisando de alguma oração, coloque, irmão, porque muito vale a oração de um justo. E nós estamos orando aqui como igreja, amém? Glória! Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor, amém, queridos e queridas. Hoje nós vamos trazer uma mensagem, uma reflexão sobre a fidelidade de Deus, não importando aquilo que foi promessado e não importando se, além de promessado, você vai viver a promessa. Você pode dizer, não estou entendendo, é estranho isso aí. Eu quero ler aqui um texto que se encontra em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. No capítulo 32, nós vamos ler do verso vamos ler do verso 44 ao verso 52. Diz a palavra de Deus: E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num, Josué. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes ela é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheram aos seus povos. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Ora, no capítulo 31 de Deuteronômio, o Senhor fala a Moisés, anunciando a ele que ele já era da idade de 120 anos. E o Senhor chega para Moisés e já antes desse texto aqui anunciou que ele não entraria na terra, que ele se recolheria. Ele apenas veria a terra. E o Senhor dá ordem a Moisés para que ajude todos os anciãos e José, para que Josué pudesse ouvir o que Deus havia de falar, porque Moisés passaria todo o comando de Israel para que Josué pudesse avançar com o povo. E Deus fala a Moisés e diz a Moisés para dizer a Josué: olha que palavra maravilhosa. E chamou Moisés, isso aqui é Deuteronômio capítulo 31, versos 7 e 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: era uma formalidade diante dos olhos de todos, testemunhas oitivas, não tinha como escapar. Josué estava recebendo toda a responsabilidade do comando de todo Israel, das 12 tribos, através de Deus, com imposição das mãos por Moisés. E ele continua: esforça-te e tem bom ânimo, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la.
O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espante. Esse é o Deus fazendo a comparação com Jesus, quando falou para João em Apocalipse, e eu estarei convosco. Mateus também fala isso, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Este é o evangelho que se prega de fé, de ânimo, de novidade de vida, de você saber que verdadeiramente o Deus, o Todo-Poderoso, o Yahvé, o Yahushua, ele está contigo até a consumação dos séculos. Moisés simplesmente não passou as coisas de rebolo para Josué. Houve uma preparação, uma liturgia de responsabilidade, de transmissão de responsabilidade sacerdotal, de transmissão de responsabilidade espiritual sobre o povo. Porém, a Bíblia revela também, no mesmo capítulo 31, a Bíblia revela ainda o seguinte: triste conhecer, mas Deus havia falado a Moisés e ele falou perante todo Israel, aos príncipes, aos chefes tribais, todos aqueles que estavam diante da responsabilidade do povo, e disse, verso 16 do capítulo 31, e disse o Senhor a Moisés, e Moisés transmitindo, eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para no meio deles os quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. E o Senhor diz no verso 17, assim se acenderá a minha ira e desampararei o povo. Eu quero mostrar aqui, em nome de Jesus, que a palavra de Deus revela em 2 Crônicas, capítulo 15, versos 2 e 7. O Senhor disse, enquanto tu fores comigo, eu serei contigo. Se tu me deixares, eu te deixarei. E o verso 15, o verso 7 do capítulo 15 de 2 Crônicas diz, porque a obra das tuas mãos terá uma recompensa. Sabe, você pode acreditar que fidelidade não tem nada a ver diante de Deus, mas você não sabe o quanto isso é sério. Porque o que Moisés fez diante desse povo foi simplesmente obedecer a palavra, a vontade de Deus, para que legislasse a favor deste povo as benéfices do reino de Deus. Por isso que Moisés declarou ao povo, esta palavra não é vã, esta palavra ela é vida, esta palavra garantirá a vida de você e de vossos filhos naquela terra. Concorda, pastor? Concordo. Quando Deus colocou Moisés com a responsabilidade de cuidar do povo, primeiro Deus preparou Moisés, porque você não pode cuidar de uma nação cheia de ira, com falta de perdão. Moisés era uma pessoa irada, uma pessoa que resolvia as coisas na violência, né? E o Senhor o levou para um deserto, e no deserto ele passou 40 anos cuidando de ovelhas, que é o animal, né? E lá ele aprendeu a ser manso e ser humilde. E depois Deus o leva, né, para o Egito, tem toda a questão das pragas, e depois ele vai tomar conta desse povo. E Moisés passou muito tempo ensinando esse povo o caminho do Deus verdadeiro, ensinando essas pessoas a não murmurarem, a buscar a Deus. Ele passou toda a sua vida com essa função. E agora no final da vida dele, o Senhor disse, passa para Josué, porque Josué vai botar esse povo na terra, porque foi uma promessa minha. Mas esse povo vai me deixar. Esse povo vai me abandonar. E eu medito que Deus maravilhoso é esse, que cuida de alguém que sabe que vai lhe abandonar. Você está vendo como o amor de Deus não é o amor de gente, né? Porque o que a gente faz quando alguém nos machuca? A gente rejeita, a gente lança fora, a gente não quer mais conversa. E o Senhor estava cuidando daquele povo no deserto, alimentando, sabendo que quando eles chegassem lá na frente, eles iam adorar outro ser, outra coisa que não era o Deus verdadeiro. E mesmo assim, Deus fez com que Moisés cumprisse o papel dele, e depois disso ainda levanta outra pessoa para cuidar desse povo, mesmo sabendo que esse povo ia dar as costas para ele.
E eu fico pensando que amor é esse, né? Que Ele quer que nós tenhamos uns pelos outros, que nós possamos entender que o amor que Deus nos dá não é um amor de troca. Porque se fosse um amor de troca, nós não estaríamos aqui. Porque o que nós temos para dar para Deus, né? Mas quando eu vejo Moisés, que entregou toda a vida dele, que fez tudo aquilo que Deus mandou, e como o pastor já leu, né? Que eu sei que vai discorrer ainda aqui, eu não vou deixar ele falar mais a respeito de não entrar na terra. Mas a gente vai falar mais sobre isso, que agora que deu início. Mas eu aprendo que Deus, Ele nunca vai desistir de você. Ele vai cuidar de você até o fim. Porque Ele lhe ama, mesmo sabendo. E às vezes o que mais me entristece é saber que eu entristeço o coração de Deus. Em que a um momento Ele espera de mim algo e eu faço totalmente contrário do que Ele quer. Então que a gente possa ter uma atitude diferente. De entender que quem está no controle é o Senhor e não nós. Não é, pastor? Glória a Deus. No verso 46 do capítulo 32 de Deuteronômio, os versos anteriores que foram lidos, Moisés ele chama a atenção do povo. Sabe, essa chamada de atenção, ela não é só para aquela época, ela é para os dias de hoje. Sabe, enquanto mais palavra você tiver no seu coração de Deus, mais vida e abundância você terá. Os teus olhos, eles receberão um colírio do céu, para evitar que o que tu tens seja roubado e que a tua visão não se engane, não seja ela mascarada com alegorias falsas e fantasiosas mentirosas. Mas Moisés, ele, diante de todo Israel, ali o seu escudeiro já recebida a responsabilidade, já pertencia a Josué, ainda ouvindo tudo, quando Moisés diz no verso 46 do capítulo 32, que aplicasse o vosso coração à palavra, que eles pudessem ter a responsabilidade de explanar esta palavra para os seus filhos, porque eles iriam herdar aquela terra depois deles, e a guarda daquela terra estava em ter um coração avivado, vivo, cheio de esperança, através dos mandamentos, dos preceitos, das normas do Senhor. Sabe, o que Moisés estava dizendo aqui era fatos descorridos antes, em Deuteronômio, quando voltamos para o capítulo 6. Moisés dizia que não havia outro Deus, era só o Deus de Israel. Aquele povo não poderia se contaminar os seus olhos com vicissitudes recorrentes anteriores de seus pais, a idolatria. Aí você pensa assim, a idolatria é só uma imagem. Não é só isso não. Idolatria é tudo aquilo que você tira Deus de exclusividade do seu coração e coloca em qualquer outra coisa. O trabalho é uma idolatria mais importante, a esposa é uma idolatria mais importante, um bem material é uma idolatria mais importante, uma amizade é uma idolatria mais importante, de chegar você a faltar a presença espiritual e física da presença de Deus para essas coisas. Então isso passou a ser uma idolatria. Moisés estava dizendo que Deus era o único Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, Moisés escancara o verbo: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Eles não precisavam mais que estivesse dizendo, mas o próprio Deus havia falado para Moisés. Havia falado para Moisés que o povo, após a morte dele, esse povo iria todo ele se prostituir. Iriam eles se promiscuir com as divindades, com as pessoas daquela terra, que elas tinham um padrão diferente da visão espiritual que Deus havia, desde quando, e dentro do Egito, levado aquele povo legislando a verdadeira fé, o verdadeiro padrão de adoração que Deus exigia daquele povo. Isso garantiria a Israel a posse daquela terra, isso garantiria a Israel toda a segurança que Deus pudesse dar através dessa forma de adoração. E ele diz no verso 5 do capítulo 6 de Deuteronômio: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe, Deus não negocia o seu coração. O seu coração é um padrão de caráter, de conduta, diante da presença de Deus. Deus não negocia, é inegociável isso. Verdade ou não é, pastor? Verdade. Quando o Senhor nos chama para a sua presença, né? Quando nós aceitamos a Cristo, que na realidade quem nos aceita é Jesus, o Senhor espera de nós uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma sinceridade, né? Que a gente, Moisés, ele era um príncipe egípcio,
Mas quando ele conheceu a verdade, ele abriu mão de tudo aquilo para ele servir o Senhor. Então ele, para servir a Deus, tem que abrir mão do pecado, do prazer, do engano, da mentira para servir o Senhor. Porque não dá para servir o Senhor fazendo de qualquer maneira. Quando está na frente da pessoa é uma coisa, quando está na frente da outra é outra coisa. Isso é espírito de engano. E espírito de engano, irmão, cai por terra. Sabe por que cai por terra? Porque Deus não habita com a mentira. Deus habita na verdade. Glória a Deus. A mentira, ela cai. Quando ela cai, a Bíblia compara que a mentira é comparada como ladrão. A pessoa rouba e acha que está fazendo tudo certo. Mas no dia que ele é pego no roubo, ele se envergonha muito e ele baixa a cabeça. Presta atenção se algum ladrão fica com a cabeça olhando para cima. Presta atenção se algum adúltero, quando é descoberto, ele fica olhando, não. Porque no momento da verdade, a vergonha vem. Então Deus, ele queria que aquele povo tivesse uma atitude diferente, uma santidade, um comprometimento com Deus, com o que era ensinado na palavra, como também hoje nós temos. Hoje o evangelho é tido de qualquer maneira por causa de muitas pessoas que não honram a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela é séria quando ela diz que ai daquele que envergonha o evangelho. É melhor que bote uma pedra no pescoço e afunde no mar. Você sabe o que é isso? É morte. Toda vez que nós estamos na presença do Senhor e que nós brincamos com o Senhor, que nós fazemos de conta que servimos ao Senhor para tirar alguma vantagem, para querer alguma coisa, Deus está vendo e Deus julga, né? Esse povo aqui, eles iam entrar numa situação difícil. Por quê? Porque eles nunca se renderam de verdade. Porque eles falavam da boca para fora. Mas eu quero dizer para você que ninguém engana Deus. Deus chegou para Josué e disse, olha, esse povo aí vai tudo se afastar, vai tudo dar as costas para mim, não tem nada a ver comigo. Será que hoje ele não vê também? Você acha que Deus não vê o que você faz? Você acha que a chama, os olhos como chama de fogo do Senhor, não lhe vê, não lhe assiste? Até o que você pensa, o que você fala. Moisés, ele passou por um processo muito grande para estar no centro da vontade de Deus. E ainda não recebeu tudo que ele sonhou por conta de atitudes erradas. Eu quero que você hoje comece a pensar nas suas atitudes erradas. Porque toda atitude errada tem uma consequência. E é isso que a gente vai ver nessa história hoje. Errou, tem plantação. Não sai agora não, é lá na frente. Certo? E às vezes a pessoa diz assim, eu errei, não deu nada de errado para mim, Deus me abençoou. Não tem problema, a plantação está lá, ela vai crescer. E lá na frente, quando a sua plantação vier, Deus não vai interferir na colheita. Viu? Porque ele interfere quando você não quer pecar, mas depois que você peca, ele deixa você passar o preço do pecado. É verdade. Continuando naquela mesma posição anterior, do verso 46 do capítulo 32 de Deuteronômio, referente à ordenação de Moisés aos filhos de Israel, dos filhos. Deus disse que os pais deveriam ensiná-los para que eles guardassem a palavra e eles tivessem cuidado, olhe bem, tivessem um cuidado de guardar a palavra. Quem já leu a Bíblia e chegou nesse livro de Deuteronômio, ele chega a um capítulo que eu ainda não vi na Bíblia uma sentença tão pesada relativa à questão do pecado. É o livro Deuteronômio, capítulo 28, dos versos 16 ao verso 68, são as maldições. Sabe, você lê esse livro e você talvez não leve muito em consideração. Mas se nós avaliarmos a leitura ao longo de toda a Bíblia, vamos aqui dar uma ideia. Imagina que Deus advertiu o povo para que eles tivessem o cuidado de guardar a lei de Deus, andar com Deus, perseverar na presença de Deus e não se misturar com aquele povo, porque fatalmente eles abandonariam a Deus, rejeitariam a Deus. Eles preferiam a exclusividade dos deuses daquela terra, dos costumes daquela terra. Você quer ver aqui um exemplo? Lá está Jesus e Barrabás. E de repente uma pergunta sua: a quem eu solto?
este Jesus, que é o rei dos judeus, não, ele não é nosso rei não. Ô Barrabás, este ladrão, eu não preciso dizer qual foi a escolha do povo há 2000 e tantos anos atrás. Mas você sabia que até hoje as pessoas continuam escolhendo o errado, ao contrário do que é certo? Da mesma forma, quando você deixa de fazer o que é certo e você faz o errado, você está escolhendo um ladrão para a sua vida, ao contrário de Jesus. Da mesma forma que você acredita que as pessoas sempre vão perdoar você, porque você quer que a pessoa é boazinha, como a pastora disse, meu filho vai ter um preço mais tarde, minha filha, tem um preço. Existe um preço. A Bíblia diz aqui, que logo após dizer que eles deveriam amar Deus de todo o coração, de toda a força e entendimento, a Bíblia diz que eles deveriam guardar aquilo nos seus corações. Por que nos corações? Porque o coração é a sede da paixão, da razão, da moral. É a sede de onde pode ficar a corrupção, ou onde pode executar a justiça. O coração, ele é o local aonde o caráter do homem é trabalhado. E Moisés sabia disso, porque disse o cuidado que a pessoa devia ter na palavra, quando no verso 47 ele diz, porque esta palavra não é vã, esta palavra é a vossa vida. Aí, se você vier aqui para Deuteronômio 6, e no verso 6, diz assim, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Para quê? Para que você não peque contra Deus. Porque Davi disse em Salmo 119, verso 11, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Davi colocou a palavra no coração. Davi, voltando aqui para Deuteronômio 32, no verso 47, Davi sabia que a palavra de Deus não era vã. Davi sabia que a palavra de Deus era a vida dele. Davi sabia que a palavra de Deus estava a sustentabilidade do reino e de todas as tribos de Israel para que não se separassem. Mas para isso, Davi precisava o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Davi precisava guardar a palavra de Deus no seu coração. Sabe, Davi também escreveu no Salmo 19, verso 12, quem pode entender os próprios erros? Mas Senhor, eu te peço, livra-me dos que estão ocultos. Olha, eu quero dizer uma coisa a você. A Bíblia revela em Jeremias 17, 9, que maldito é o coração, enganoso, traiçoeiro mais do que qualquer coisa. Você não conhece o seu coração. Ninguém conhece o coração próprio nem o coração do próximo. Quando a pessoa diz que está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Mas eu quero dizer, como a pastora disse, você acha que engana Deus? E aí engana, pastora? De forma alguma. Engana? De forma alguma, né? Se uma criança pensa que engana a mãe, você acha que filho pequeno acha que não engana a mãe? Às vezes eles acham, os adolescentes, né, quando eles estão ficando rapazes, eles acham que enganam, mas a gente consegue perceber. Imagine Deus, que vê todas as coisas. E o que eu achei interessante foi porque Moisés, ele obedeceu ao Senhor por diversas vezes, mas teve um momento que, quando Deus mandou que Moisés tocasse na rocha, Moisés, por conta da incredulidade das pessoas, da revolta que houve ali, ele feriu a rocha. E ele bateu na rocha, que significava Jesus ali. E o Senhor disse que por conta daquela atitude dele, ele não entraria na terra. E aí muitas pessoas ficam achando que Deus é brincadeirinha. Não, eu faço hoje, depois eu peço perdão e ele faz. Não é assim, irmãos. Deus, ele é maravilhoso, ele é um Deus de perdão e de misericórdia. Mas existem situações em nossas vidas que nós colhemos o fruto. Nós vemos Moisés aqui na velhice dele, o Senhor manda ele subir ao monte, olhar para a terra e dizer, Moisés, tu não vai entrar na terra. E diz por quê? Porque tu me desobedeceste. E aqui Moisés não fica, ai Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Porque com Deus é seriedade. Isso aqui não quer dizer que Moisés não foi salvo, ele foi salvo sim. Como hoje, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer que as suas atitudes de rebeldia, de pecado, de engano, têm um preço. Às vezes o preço é perder a sua própria vida aqui na terra. Ah, Deus, por que tu permitiu? Eu não tenho nada a ver com isso. Você escolheu os seus caminhos, né? Então, muitas vezes a gente interrompe situações em nossas vidas por conta da incredulidade. Por conta de pessoas que nos cercam. Moisés, ele era uma pessoa irada, mas ele foi manso. Mas teve um momento na vida dele que ele foi cercado por pessoas que ficaram trazendo a ira dele, e ele deixou que aquela ira viesse
E quem perdeu foi ele. Toda vez que alguém te ira, toda vez que alguém faz tu sair do sério, quem perde não é a pessoa não, é você. Porque você perde a presença do Senhor, porque quando você se ira, você acha que o Senhor não está com você. Mas Ele continua com você. Quando você se ira, você faz coisas que não devem acontecer. A Bíblia diz que a ira, ela se abriga no seio, sabe de quem? Dos tolos. Toda vez que você fica irado, que você fica gritando, que você fica berrando, você é um tolo, segundo a Bíblia. Certo? E a Bíblia diz que o tolo, ele leva vara nas costas. E Deus não quer que você seja um tolo, uma tola. Deus quer que você seja uma pessoa santa, quebrantada, que entenda, que não queira achar que pode enganar o Senhor. Porque Moisés aqui, ele não chegou, mas Senhor, eu fiz isso por ti, aquilo outro, e agora por isso, errou. Bote isso na sua cabeça. Errou com o Senhor, a consequência. Obedeceu a bênção. Desobedeceu, tem consequência. Então, Moisés, ele guiou aquele povo todinho na terra. Chegou na velhice, o Senhor disse, não entra. Não entra porque me desobedeceu lá atrás. Então, irmão, se a gente refletir isso, nós vamos ter cuidado com as nossas atitudes. Nós não somos salvos pelas nossas atitudes. Não existe isso, certo? Quero deixar bem claro. Nós somos salvos através da pessoa de Cristo Jesus. Mas eu quero dizer que as nossas atitudes, o pecado que habita em nós, que quer prevalecer, ele tem que ser repreendido, dominado, subjugado, para que a gente não venha perder bênçãos nessa terra que está reservada para nós por conta de atitudes de ira, de pecado de adultério, de mentira, de engano, de soberba, sabe, de querer levar vantagem sobre as pessoas, que nós venhamos ter cuidado com isso, para que a gente não venha, né? Moisés, ele não entrou na terra prometida, só Josué e Caleb daquela geração. Por quê? Porque eles obedeceram. Então, obedecer ainda é o grande segredo. Amém. No capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés escrevendo e comentando diante de todo Israel e de Josué, que é Josué, Moisés declara que era de 120 anos de idade. E disse que já não era, como se dissesse, que já não era como antes, não podia entrar junto às guerras. Mas imagine 120 anos de idade, com todo esse vigor. A Bíblia também revela que a sua vista não era ruim e que ele ainda discorre sobre tudo isso. Como a pastora falou, ninguém vai atribuir culpa a quem ou a não a responsabilidade do porquê Moisés não entrar na terra. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 12, que cada qual dará conta de si. E Moisés estava prestando contas do que ele havia cometido diante das fontes da água da pedra pederneira, quando ele bateu na rocha que simbolizava Jesus. Quando Moisés havia saído do Egito, era ali já no caso a 4ª geração. E aquele povo daquela geração, eles caíram no deserto. Veja bem, caíram no deserto, um ano. Esse povo que Moisés falava já era a geração da 2ª. E Moisés advertia a geração da 2ª para que ensinasse a 3ª que viria, que verdadeiramente eles tomariam posse daquela terra, porque os seus pais desceriam e eles tomariam aquela terra. Imagina que no verso 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, vejam o porquê do cuidado de Moisés referente a isso. Será que nós temos esse cuidado com nossa família, com nossos filhos? De uma oportunidade, tomarmos um exemplo bíblico e ensinarmos os nossos filhos? Falar, embora muitas vezes nem queiram ouvir, mas você fala alguma coisa, porque faz parte, como diz aqui. E as intimarás, quer dizer, e as declararás aos teus filhos, e delas farás, quer dentro da tua casa, assentado, deitado ou se levantando. Sabe? Depois que Moisés falou tudo isso aqui, a Bíblia diz que Moisés ele chama Josué, né? Aqui no verso 45, ele diz: acabando Moisés de falar todas essas palavras, ele disse: aplicai isso aqui no seu coração, com testifico,
para que tenhas cuidado com essas palavras. Depois disso daqui, o Senhor falou a Moisés, para que Moisés subisse ao Monte Abarim, que é o Monte Nebo. Imagina que Deus chama para Moisés e diz, como se dissesse, chegou a tua hora, sobe agora. Imagina quando você está no médico, numa consulta, que a consulta é séria, que você fica ali suando, nervoso, e de repente, fulano de tal. Só que Moisés aqui subiu para não voltar mais. Mas eu quero dizer uma coisa a você, a alegria do crente é estar com Deus. Amém. Você crê nisso? Não importa as circunstâncias que eu, você e nós estejamos atravessando. Até porque o tempo não pertence a nenhum de nós. Mas o que nos pertence é viver com alegria, desenvolver a tarefa, a responsabilidade, a missão que Deus nos chamou nesta terra. E a Bíblia diz aqui que Moisés ele não passaria o Jordão. Ele não passaria nem o Jordão, imagina. Nem o Jordão ele botaria os pés dele na água. Deus não é gente. Mas uma coisa eu lhe digo, a Bíblia diz, mandou que ele subisse e disse assim, olha a terra. Sabe, olhar a terra significa, olha a promessa que eu tenho. Sabe, era como Deus dissesse, olha essa terra aí, Moisés, que isso aqui não se compara para onde eu estou te levando. Você crê nisso? Sabe, você pensa assim, pastor, você está desejando a gente que morra? Se não. Eu estou querendo dizer que no teu coração tem um desejo e alegria de estar com teu Deus. Não, porque você sabe que não importa nessa terra ou fora dessa terra, nós estaremos com Ele. Isso aqui é para você crer que o amor, ele lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Não importa a situação, as circunstâncias. Mas aí, a Bíblia diz que Deus mandou ele subir. E diz, morre nesse monte. É incrível. Você vê o comando de Deus? Morre nesse monte. É o mesmo comando que Deus disse para ti. Tu não vai morrer agora. Amém. Tu crê nisso? Glória a Deus. Porque os outros ficaram. Ele diz, morre nesse monte como morreu teu irmão no Monte Or. E foi enterrado com os seus. Mas para outros, viva porque não é chegada a tua hora. Aleluia. Deus. Olha só. Aí a Bíblia diz, Deus, aqui é o ponto interessante. No verso 50, Deus diz que ele vai morrer e que ele vai ser recolhido aos seus. Já tinha falado que ele não passaria nem o Jordão, o rio. Mas aí no verso 51, o Senhor declara o pecado dele. Deus já vinha falando a Moisés desde o capítulo 31. Olha, quando Deus quer que nós reconheçamos o nosso erro, ele nos confronta. Não confronta não, pastor? Com certeza. Confronta. Eu quero, essa palavra a respeito de Moisés, eu quero falar, nós estamos falando de um homem que viveu 120 anos. Alguém aí tem 120 anos, certo? Então isso aqui foi para Moisés, não fica achando que a gente está falando palavra de morte. Foi a história de Moisés, um homem que viveu 120 anos na presença do Senhor. E quando chegou o tempo dele partir, Deus falou com ele, que coisa linda, um Deus que cuida de toda a sua vida e na sua velhice lhe prepara tudo. É esse Deus que a gente está falando aqui. Não é da questão de morrer, de padecer, não. Nós estamos falando de um homem que viveu 120 anos. Então, se você não tem 120 anos, então não tema, certo? E o que aconteceu? Quando Deus mandou dizer assim, Moisés, olha para todo esse local, né? E Deus disse, tu não vai passar dessa terra. Eu quero que você hoje olhe para o que você tem. Olhe para a sua família. Olhe para a sua casa. Olhe para aquilo que você tem. E agradeça a Deus e saiba de uma coisa. Se você está se sentindo infeliz com o que você tem, eu quero dizer uma coisa para você que eu sempre digo nos aconselhamentos. Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma situação, irmão, que o inimigo quer nos enganar, quer nos seduzir, dizer que o que nós estamos vivendo não é bom. Eu quero ali, Moisés estava olhando, dizendo assim, ó, tu está perdendo tudo isso aqui porque tu me desobedeceu. Existem pessoas que não vão usufruir da vida que Deus tem, porque não sabe ser grato por aquilo que tem. Enquanto você tem uma casa para morar, existem pessoas que moram em beira da praia, em casas que o chão é de areia. E não dá para você agradecer.
Enquanto você tem alguma enfermidade, tem alguém morrendo no hospital, dá para agradecer? Enquanto você tem filhos normais, tem pessoas com filhos deficientes, que tem todos os dias que levar para o Sara-Kubitschek para fazer tratamento, e você tem um filho que é rebelde, que é complicado, ore por ele. Aprenda a olhar para aquilo ali que você vive e não achar que a sua vida é ruim. Ah, a vida de fulano Não, a sua vida ela é boa, porque quem dirige a sua vida é o Senhor. E você às vezes pode perder aquilo que para você hoje não tem nenhum sabor. E quando você perder, você dizer, eu era feliz e não sabia. Quantas pessoas dizem isso, irmãos? E eu quero dizer para você que existem situações que não tem volta. Existem situações que são encerradas. Então eu quero que você hoje olhe para tudo que você tem com um olhar de gratidão e agradeça a Deus. E diga, Senhor, me dê juízo para eu não perder aquilo que tu me deu. Porque, amados, a Bíblia diz que mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Não adianta, irmãos, viver as coisas dessa terra sem a presença do Senhor. O que nos dá prazer nessa vida é a presença do Senhor, e foi isso que Moisés prezou a vida inteira, mesmo tendo pisado na bola. Moisés pisou na bola. Moisés errou como todos nós erramos. Mas a grande questão errou, deixa o pecado e cria juízo. E vai fazer o que é certo. Moisés errou, mas ele não ficou lá atrás parado nem prostrado, não. Ele continuou servindo ao Senhor. Deixou o pecado para trás. Nunca mais ele feriu uma rocha. Davi nunca mais adulterou. Todas as pessoas que erraram na Bíblia, eles deixaram o pecado para trás para poder receber a bênção do Senhor. Porque sem deixar o pecado para trás, irmão, não tem como receber a bênção de Deus. E aí a gente vê Moisés terminando a carreira dele, sendo abençoado por Deus, perdendo um privilégio que ele teria se no momento da vida dele ele tivesse tido mais controle. Mas vamos ter a sabedoria, né? E entender que Deus, ele está no controle das nossas vidas. O que ele quer é nos dar uma vida em abundância. Deus não quis fazer aquilo com Moisés. Deus não quis. O desejo de Deus é que Moisés entrasse na terra. Mas Moisés estava ali sendo mostrado para todo o povo que o erro tem consequência. E ele foi corrigido por Deus, o líder, aquele que estava na frente. Porque quando nós erramos, irmão, quem nos corrige é Deus. Às vezes o pastor não tem acesso a você. Às vezes você não se submete a ninguém. Existem pessoas na terra que não ouvem, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. É sem dono. Mas eu quero dizer para você que Deus é o seu dono. E que Deus quer dirigir os seus passos. Se renda à vontade de Deus. Diga, Deus, eu não me submeto a ninguém, eu não dou razão a ninguém, eu sou certo, eu sei de tudo, mas me ajude a ser diferente. Moisés, no final da vida dele, ele foi um homem manso e humilde, que aceitou a correção de Deus. Porque tem gente que quando Deus corrige ainda fica falando de Deus, né? Ah, eu sou um infeliz. E o que você fez? E o que você plantou? Não se lamente por aquilo que você fez, certo? Olhe para frente, é daqui para frente. Fez, deixa para trás, é daqui para frente o que Deus tem para você. E Moisés subiu naquele monte e foi levado para Deus, uma vida de vitória, uma vida de bênção, e é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Amém? Pai, nós queremos te pedir nesta noite, em nome de Jesus, que tu visite a Ruth, visite o Lucas, visite a Fafate, visite o Henrique, Senhor, visite o seu Escobar, visite, Senhor, o Júlio César, visite a filha da Rita, todas essas pessoas que nós, o Marcelo, Pai, todas as pessoas que estão com esse coronavírus, que em nome de Jesus tu venha repreender. Senhor, tu é um Deus que tem todo o poder. Senhor, traz saúde a essas vidas. Seja qual for a enfermidade, Senhor, se é respiratório, se é outra enfermidade, vai botando por terra hoje, porque nós acreditamos na cura, nós acreditamos num Deus que é poderoso, nós acreditamos num Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, nós acreditamos num Deus que abriu o Jordão para atravessar um povo seguro. O que é essa enfermidade para ti? Deus, todo aquele que está com dificuldade de respirar agora, em nome de Jesus,
que a sua respiração venha a ser controlada e que esse vírus saia dos corpos, Senhor. Visita os hospitais, visita as pessoas que estão agora entubadas. Deus, dá uma ordem para que todo esse mal seja repreendido em nome de Jesus. E nós profetizamos a cura, a restauração, Senhor, da vida da Fafate, que esse mal vai sair do corpo dela em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o irmão Júlio César vai sair daquele leito, porque Tu é poderoso para fazer. O Marcelo vai sair daquele leito, Senhor, porque essa enfermidade não tem poder sobre essas vidas. E nós queremos Te agradecer com um cântico de vitória, Senhor, pela cura dos irmãos que Tu já operou, pela cura, Senhor, das pessoas que Tu já visitou e fez maravilhas. Deus, nesta noite, contempla cada irmã que tem necessidade, aquele que está aflito, Senhor, porque não tem um alimento. Entra com providência. Deus, Tu alimenta o Teu povo. Senhor, Tu alimentou o Teu povo no deserto. Vinha todo dia o maná, vinha a carne, porque Tu mandava. Deus, não deixa as pessoas padecerem necessidade. Deus, manda o alimento diário, o pão nosso de cada dia. Não deixa faltar. Deus, tira o desespero das pessoas de não saber como é que vai ser amanhã. Ajuda o aflito, o necessitado. Senhor, entra nos casamentos, nas famílias. Quantos divórcios, Pai, quantas pessoas se separando porque não conseguem conviver, não conseguem ficar junto do outro. Deus, em nome de Jesus, repreende todo espírito de divórcio. Deus, o casamento, só o que separa o casamento é a morte. Deus, em nome de Jesus, vai botando por terra as contendas, as confusões, as divisões. Vai ensinando o Teu povo a perdoar, a amar. Jesus, ensina, Senhor, o Teu povo a se posicionar. Ensina, Senhor, o Teu povo a ser sincero, a falar a verdade. Relacionamento, Senhor, não é engolir tudo a seco, não, Senhor, é diálogo, é falar o que o outro sente. Casamento, Senhor, é parceria, não é um que só manda, são duas pessoas vivendo juntas em concordância e em respeito. Deus, ajuda o Teu povo, ajuda as famílias. Jesus, repreende a rebeldia dos filhos, repreende, Senhor, e ajuda esses filhos a serem obedientes. Deus, em nome de Jesus, entra com providência, Pai, nos lares. Entra com providência, Pai, em todas as áreas que nós não podemos resolver. Senhor, nós queremos descansar nos Teus braços de amor, como nós lemos no começo. Mesmo que tudo minta, Tu vai fazer o melhor. Tu vai agir. Tu vai entrar com providência, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, entra com o Teu milagre, com a Tua provisão, com a Tua graça, com a Tua força em nossas vidas. Senhor, contempla cada vida que aqui está. A vida do seu Zé Alberto também. Cura o seu Zé Alberto. Senhor, entra com providência na vida dele. Ajuda, Senhor, a vida dele, porque ele é precioso para Ti. Deus, contempla o nosso clamor nesta noite, Pai, e envia a resposta, porque Tu és fiel, porque Tu és bondoso, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o guarda de Israel. Tu és, Senhor, a nossa vida. Tu és o ar que respiramos. Tu és tudo em nós, Pai. Tu és a esperança da glória. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te bendizer nesta noite, na beleza da Tua santidade. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo possam estar todos os dias em nossas vidas, até a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar para nos buscar, está muito perto. E todo aquele que crê diz, amém.